Tema hoje, retornando às bases, Efésios capítulo 5, versículos 22 em diante. Começamos essa fala sobre família, usando o termo família, retornando às bases. Versículo 22 do capítulo 5 de Efésios, Paulo diz assim: mulheres, sujeite-se cada uma ao seu marido, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como ao seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes, o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é o mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Seja abençoado a leitura da tua palavra, ó Deus. Nos submetemos a ela nessa manhã. Pedimos, ó Deus, que possamos compreendê-la, aplicá-la sobre os nossos corações, pois vivemos, ó Deus, no mundo, em uma época, ó Deus, em que a família tem sido bombardeada, valores, ó Deus, têm sido destruídos, filosofias, maneira de pensar tem invadido a nossa mente, e sem querer, ó Deus, ou sem perceber, temos cedido, ó Deus, a nossa vida, a nossa mente, a nossa maneira de viver como família a essas doutrinas e filosofias. Por isso, Pai, a partir desse dia, que o Senhor possa nos trazer novamente, ó Deus, as bases bíblicas da família. Assim nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Existe uma máxima que conduziu a reforma religiosa, e essa fala, ela é algo que nós não devemos perder de mente. Os reformadores, quando eles começaram a se voltar para o ensino da palavra de Deus, a direção que as Escrituras davam em todas as áreas da vida, eles proclamaram que a Bíblia deveria ser a única regra de fé e conduta daqueles que se rendem a Cristo. Nós vivemos numa sociedade onde nós somos ventilados por várias maneiras de pensamento, ideologias. Nós somos bombardeados dia e noite
de como pensar quanto família, de como agir como marido, de como agir como esposa, de como agir como filhos. Parece que nós vivemos num campo minado, onde nós não sabemos aonde colocar o pé. Parece que nós não conseguimos mais encontrar o caminho seguro para caminharmos nessa sociedade no tocante à nossa família. A impressão que nós temos é que, de fato, nós precisamos de voltar a um lugar seguro chamado base. Se você já foi militar, você entende muito bem essa expressão, o que é voltar às bases ou voltar à base. É um lugar onde nós encontramos segurança, é um lugar onde nós nos sentimos protegidos. E eu creio que nesse mundo tão desconfigurado, nesse mundo onde a cada dia nós não nos espantamos com as coisas que se apresentam no tocante à família, nós começamos a compreender que precisamos de voltar para um lugar seguro, confiável e protegido. E quando nós falamos isso, voltar às bases, eu entendo muito bem que o lugar onde nós vivemos, a sociedade onde nós estamos inseridos, ela não é uma sociedade segura. Nós criamos filhos em um lugar hostil. Nós formamos família em um lugar em que o campo é minado. Nós não podemos nos desperceber disso. Nós não podemos fazer como pessoas fazem, que criam, desculpe a expressão, animais para no final do ano simplesmente abatê-los. Nós precisamos de nos envolver com a nossa família com todo o entusiasmo que há em nosso coração. Eu creio que ao falarmos sobre família, nós começamos a compreender o desafio que cada um de nós temos a cada geração que é formada. Se você for olhar muito bem, os seus pais tiveram dificuldades para educar, para construir a sua família, para criar um caráter sobre a sua vida. E eu acredito que nós, como família, estamos sendo muito mais desafiados do que 20, 30 anos atrás. Se você está atento a todo esse movimento que se coloca à disposição contra a família, você vê que isso é claramente percebido. Esses dias eu estava assistindo uma reportagem e me chamou muito a atenção o assunto, e o assunto era sobre organização financeira dentro do lar. E eu falei, bem, reportagem interessante para assistir. E eu esperei até o programa começar, e quando o programa começou, a família que estava sendo, entre aspas, entrevistada e orientada sobre a organização financeira era constituída por 2 homens. Nós vivemos uma sociedade assim. As coisas são sutilmente colocadas em nossa mente. É como nós iremos falar alguns domingos agora à frente sobre o relativismo dessa sociedade. Uma mentira contada várias vezes, ela acaba se tornando uma mentira supostamente verdadeira. Nós somos bombardeados sutilmente, nós abrimos às vezes o nosso coração, nós não criamos nenhuma barreira, nós não criticamos, nós falamos, não, nós vivemos uma sociedade assim. Nós não podemos pensar como pensávamos antigamente. Afinal de contas, agora nós somos pessoas que estão inseridas num século, e o século 21. Para que nós precisamos ser tão retrógrados? Por que nós devemos ser tão avessos a essa ideologia? Nós vivemos numa sociedade assim, onde nós perdemos alguns valores, e eu volto a dizer, nós devemos abraçar essa máxima da reforma religiosa que diz que a Bíblia deve ser a nossa regra de fé e conduta.
Às vezes nós nos deixamos ser levados pelo discurso que norteia, né, essa sociedade, que é o politicamente correto. Esses dias eu estava vendo novamente uma reportagem em que o entrevistador, ele estava entrevistando pessoas na rua e perguntando sobre essa nova maneira, né, de constituir uma família, sendo 2 mulheres, sendo 2 homens, e as pessoas, quando viam que a câmera estava ligada, né, falaram: não, isso é normal, vivemos numa sociedade assim, pessoas têm o direito de escolha, pessoas são livres para formar a sua família como elas querem. Depois que a câmera era desligada e a mesma pessoa era entrevistada, a pessoa dizia: não, isso não é certo. Afinal, um disse: Deus fez o homem e a mulher. Nós vivemos uma sociedade assim, politicamente correta. Ninguém quer ser diferente, ninguém quer ter um tom diferente, mas o que nós não devemos esquecer, irmãos, que como cristãos, nós somos contrários a esse mundo. Nós somos contrários a essa sociedade. A nossa fala é diferente, nós iremos de fato contrariar pessoas. O próprio Jesus diz: nós não somos desse mundo. A oração de Cristo é que não sejamos tirados desse mundo, mas sejamos o quê? Livres do mal desse mundo. Se nós não nos lembrarmos que estamos nesse mundo para salgá-lo, estamos nesse mundo para trazer luz, essa sociedade vai se perder. Se existe alguém nesse mundo que pode falar sobre família, esse alguém é a Igreja de Cristo. Não são essas paredes, não são os bancos aonde você está sentado. A Igreja de Cristo somos nós. Somos nós. 2 Timóteo, capítulo 3, se você puder abrir a sua Bíblia. Segunda Timóteo, capítulo 3. Paulo escrevendo a Timóteo, um jovem pastor. Talvez quando Paulo escreveu essa carta a Timóteo tinha apenas 17 anos, um jovem, adolescente, pastor, já com alguns compromissos. Paulo escreve essa carta a Timóteo, lembrando os desafios que Timóteo teria na sua adolescência, já para a juventude, como um pastor de igreja, como alguém que estaria liderando não só o rebanho de Cristo, mas também tocando a sua família. Paulo escreve, dizendo no versículo 1 do capítulo 3, saiba disto. Paulo não traz nenhuma dúvida sobre o coração de Timóteo. Paulo não diz: olha, Timóteo, talvez há uma possibilidade, porventura alguma coisa possa acontecer. Paulo não diz a Timóteo isso. Paulo diz: saiba disto. Tenha a plena convicção de que nos últimos dias sobrevirão tempos o quê? Terríveis. Os homens serão o quê? Egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a quê? Aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pelo quê? Pela família e irreconciliáveis. Nós não estamos distantes desses dias, irmãos. Esses dias não ainda sobrevirão sobre nós. Nós estamos vivendo esses dias. O que nós mais percebemos no tocante à família é a desobediência dos filhos. Por falta da imagem da autoridade, nós vivemos uma sociedade onde aquilo que acontece fora da família, isso é inserido sobre a nossa família. Nós vivemos num país onde as autoridades são desacreditadas. Desacreditadas.
Nós não olhamos mais para aquele que é investido de autoridade com respeito. Você não olha mais para um presidente da República com respeito, para um policial militar com respeito, para um governador, prefeito, deputado, senador com respeito. Essa inversão de valores de autoridade, ela acaba sendo refletida dentro do lar. Os pais perdem essa imagem de autoridade, de respeito. Paulo estava dizendo isso a Timóteo, dizendo: olha, esses dias serão dias terríveis, terríveis. Não pense que você está formando a sua família em dias fáceis. Não pense que você está ensinando os seus filhos, vivendo com a sua esposa e com seu marido em dias tranquilos. Não pense que você não esteja sendo bombardeado todos os dias para ceder a esse pensamento da sociedade onde nós vivemos. Não pense que você não esteja sendo passado por isso. Os dias são terríveis. Não podemos afrouxar o cinto. Temos que apertá-lo dias após dia. Vivemos uma sociedade onde tem se perdido o amor dentro da família. Não encontramos mais respeito, carinho. Pessoas vivem como família de uma forma individualista, pensando em si próprio, sendo egoísta, avarento, blasfemo dentro de casa. Há um desafio muito grande, irmãos. E para que isso seja revertido, o que é que nós devemos fazer? Devemos voltar às bases familiares. Entender como é que Deus criou todas essas coisas, como é que Deus instituiu a família. Eu diria que a primeira base que nós devemos voltar é a formação da família e os seus componentes. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 1, versículos 27 e 28. Gênesis, capítulo 1, versículos 27 e 28. Diz assim, Gênesis capítulo 1, versículos 27. Criou Deus. Quem Deus criou, meus irmãos? O homem, feito o quê? A sua imagem. A imagem de Deus o criou. Criou de que forma, irmãos? Homem e mulher. Nós vivemos uma sociedade onde a ideologia de gênero diz que Deus não criou homem e mulher. Deus criou vários gêneros. Que há uma possibilidade de nós repensarmos isso. Que pessoas podem nascer dentro de um corpo que não lhe pertence, que nascem homem, mas com características afeminadas, que nascem mulher, mas com características masculinizadas, que isso é uma possibilidade, é isso que a nossa sociedade afirma, é isso que a nossa sociedade ela coloca como uma verdade relativa. E quando nós voltamos à base bíblica, nós encontramos a origem de todas as coisas. Nós encontramos a formação de todas as coisas, dizendo que Deus criou homem e mulher. Que não há uma possibilidade de um gênero trocado. Que não há uma possibilidade de uma formação distorcida em que houve um erro do seu Criador. Segunda coisa, segunda base, versículo 28. Após Deus ter criado mulher e homem, homem e mulher, versículo 28,
Deus os abençoou e disse que eles deveriam ser o quê? Férteis, e multiplicassem, e enchessem e subjugassem o quê? A terra. Se nós vivemos uma sociedade onde nós não cremos que Deus criou o homem e a mulher para formar uma família, nós iremos viver numa sociedade aonde nós não teremos a procriação dos filhos. Homem não consegue gerar filhos. Mulher e mulher não conseguem gerar filhos. Por isso que nós vemos hoje uma incidência muito grande, não que isso seja errado, na o quê? Adoção de crianças. Não pela necessidade das crianças serem adotadas, mas por essa ideologia de uma formação familiar, onde as pessoas que formam essa família não constituem o quê? Filhos. Não constituem filhos. Não constituem filhos. Outra coisa que nós devemos voltar à segunda base, o papel de cada integrante da família. Nós temos vivido uma sociedade, irmãos, em que o homem tem esquecido de ser homem e a mulher tem esquecido de ser mulher. Nós vivemos um movimento feminista em que a mulher requer os seus direitos, que isso não é errado, deve trabalhar, deve receber de fato como homens recebem, mas só que nós esquecemos que cada papel ele é distinto e ele tem uma função. E às vezes nós pegamos, mulheres cristãs levantando a bandeira feminista, querendo se colocar na mesma posição do homem, não em relação a direitos, mas exercício de papel. Toda vez, irmãos, que dentro da família os papéis são trocados, a família ela é desconstruída. Desconstruída. Gênesis capítulo 2, versículo 15 em diante, se você puder abrir, Gênesis capítulo 2, versículo 15 em diante, diz assim o texto: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comer, certamente você morrerá. Então o Senhor Deus declarou: não é o quê? Bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus o trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria, e o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o quê? O seu nome. Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selvagens. Todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe o quê? Correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez o quê? Uma mulher, e a levou até ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Deus criou homem e mulher para que esse se correspondesse e um auxiliasse o outro, um completasse o outro. Nós não podemos abrir mão nessa sociedade que nós vivemos, achando que uma relação homoafetiva
vai haver uma correspondência de complementação. Nós não podemos achar que nessa sociedade onde nós vivemos, que uma relação homoafetiva pode fazer com que pessoas vivam felizes a partir da criação, porque a criação nos mostra coisa totalmente distinta. Qual é o papel da mulher nessa relação marido e mulher dentro de casa? O próprio texto diz, para que ela pudesse o quê? Auxiliar o homem. Provérbios capítulo 14, se você puder abrir a sua Bíblia. Provérbios capítulo 14. Provérbios capítulo 14, versículo 1, diz assim: a mulher sábia, ela faz o quê? Edifica a sua casa, mas com as próprias mãos, o que acontece? A insensata derruba a sua. Qual é o papel da mulher nessa relação familiar? Edificar o seu lar, auxiliar o seu marido, ter uma percepção diferente, sim, e mostrar talvez uma direção que talvez o marido não esteja percebendo. 1 Coríntios capítulo 7. 1 Coríntios capítulo 7. Primeira Coríntios capítulo 7, versículo 13, Paulo diz assim: e se uma mulher tem marido o quê? Descrente, e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele. Por quê? Pois o marido descrente é o quê? É santificado por meio do quê? Da mulher. Então, papéis são distintos. A mulher tem essa capacidade e esse dom dado por Deus para o quê? Para auxiliar, para edificar, para mostrar o caminho, se submetendo à visão do marido, sim, mas sendo auxiliadora, não como capaz. Qual é a função do marido? 1 Coríntios capítulo 11. 1 Coríntios capítulo 11, quero porém que entendo, versículo 3, quero porém que entendo que o cabeça do homem é o quê? É Cristo, e o cabeça da mulher é o homem. Qual é a função do homem? Exercer o seu papel de proteção, de cuidado, de zelo, o sacerdócio do lar, de conduzir a família, de observar o que está acontecendo, de estabelecer pontos. Lá em casa, há muito tempo, nós já criamos algumas coisas. Nós sempre conversamos sobre isso. Sempre quando as meninas querem alguma coisa, geralmente procuram a mãe. E eu falei com ela, quando elas te procurarem, peça para vir até mim, para perguntar se podem ou não. Esse é o exercício. Nós falamos muito sobre a insubordinação, a falta de submissão das mulheres, mas nós esquecemos, como homens, a nossa omissão. Nós temos o papel sacerdotal de conduzir, de orientar, de perceber. Muitas das vezes, quando as decisões são tomadas dentro do lar, é a partir do que a esposa disse, e nós nem queremos. Os nossos filhos vêm falar alguma coisa, a gente fala assim, o que a sua mãe falou? Não é assim? Ah, se a sua mãe já decidiu, é isso aí. Mas isso é um papel de omissão do homem, irmãos.
Quando esses papéis se invertem, pode contar que a família ela vai ter problemas. Se a família ela é estruturada com homem e mulher, os dois se completando, mães, cada um tendo o seu papel, a mulher sendo auxiliadora e o homem sendo cabeça do lar, não como autoridade, imposição, não é isso, mas com a autoridade dada por Deus para conduzir a sua família. Quando nós, homens, deixamos de realizar alguma coisa, nós estamos nos omitindo. É papel nosso, como homem, conduzir a nossa família, observarmos o que está acontecendo, percebermos o que está acontecendo. Quando isso não acontece, pode contar que a família ela vai se desestruturar em alguma coisa. Exemplo, 1 Reis é o livro, né? 1 Reis, capítulo 1. Primeiro Reis, o livro de Reis, capítulo 1. Outra coisa também que eu gostaria de falar, que eu lembrei agora. Às vezes acontece de que na família a mulher tira a autoridade do marido. O marido disse uma coisa, aí a mãe vai lá e diz, não é isso aqui. Não devemos fazer isso. Não podemos estar divididos. O próprio Jesus diz que a casa dividida, ela o quê? Não subsiste. Uma vez sendo dito algo, devemos manter aquilo que está sendo falado. Nós, como homens, devemos olhar para dentro do nosso lar, devemos perceber a direção, exercer o sacerdócio, e quando nós não fazemos isso, irmãos, nós estamos sendo contrários à palavra de Deus, e certamente haverá dificuldades. 1 Reis, capítulo 1, versículo 1, nós vamos chegar até onde nós queremos, que é o versículo 6. Diz assim: quando o rei Davi envelheceu, estando já de idade bem avançada, cobriram-no de cobertores, mas ele não se aquecia. Por isso os seus servos lhe propuseram: vamos procurar uma jovem virgem para servir e cuidar do rei. Ela se deitara ao seu lado, a fim de aquecer o rei. Então procuraram em todo o território de Israel uma jovem que fosse bonita, e encontraram Abisague, uma sunamita, e a levaram ao rei. A jovem muito bonita cuidava do rei e o servia, mas o rei não teve relação com ela. Ora, Adonias, que era filho do rei, que o rei era Davi, ora, Adonias, cuja mãe se chamava Agite, tomou a dianteira e disse: eu serei o quê? O rei. Lembra? Davi já está velhinho, né? Ele já não tem forças, a sua vida já está praticamente sendo acabada. Ele tem um filho com uma das suas esposas, e quando esse filho percebe que o pai está meio caído, já indo pelas cucuias, ele se levanta e ele diz: olha, eu serei rei. Versículo 5, né? Então diz assim: ora, Adonias, cuja mãe se chamava Agite, tomou a dianteira e disse: eu serei rei. O que ele fez? Providenciou uma carruagem e cavalos, além de 50 homens para correrem o quê? À sua frente, né? A imagem era, eles pegou uma carruagem, subiu nela, colocou homens na sua frente correndo, e quando eles faziam isso, eles louvavam Adonias como agora o rei no lugar de Davi. E o texto diz assim, meus irmãos, versículo 6: seu pai nunca o quê?
o havia contrariado. Nunca lhe perguntava: por que você age assim? Interessante, né? O texto não diz: e a sua mãe nunca o contrariava. O texto diz: e o seu pai nunca o contrariava. Por que isso? Porque, de fato, irmãos, Deus estabeleceu o homem como sacerdote do lar. É ele que deve olhar, corrigir, disciplinar e dar a direção. O que a mulher deve fazer? Auxiliar. Está debaixo da mesma direção. Quando nós não fazemos isso, alguma coisa pode acontecer de errado dentro do nosso lar. Segundo exemplo, 1 Samuel. Você está aí em 1 Reis, volte. Não espere a sua esposa tomar rédeas. Assuma o seu papel de sacerdote. Dever da sua esposa é auxiliar naquilo que você está fazendo. 1 Samuel, capítulo 2. Versículo 12 de 1 Samuel, capítulo 2. Para que você entenda, Eli era um sacerdote. O nosso irmão Marden nos mostrou isso quando nós estudamos 1 e 2 Samuel. Eli era o sacerdote de Deus. Eli era o homem que realizava aquilo que Deus pedia a ele no templo, na adoração. Mas olha o que diz o versículo 12. Os filhos de Eli eram o quê? Ímpios, não se importavam com o Senhor, nem cumpriam os deveres de sacerdotes para com o povo. Sempre que alguém oferecia um sacrifício, o auxiliar do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes, e enquanto a carne estava cozinhando, ele enfiava o garfo na panela, ou atravessava o caldeirão ou a caçarola, e o sacerdote pegava para si tudo que vinha no garfo. Assim faziam com todos os israelitas que iam a Siló. Mas, antes mesmo de queimarem a gordura, vinham o auxiliar do sacerdote e dizia ao homem que estava oferecendo o sacrifício: dê um pedaço desta carne para o sacerdote assar. Ele não aceitará de você carne cozida somente crua. Se o homem lhe dissesse: deixe primeiro a gordura se queimar e então pegue o que quiser, o auxiliar respondia: não, entregue a carne agora, senão eu o quê? Tomarei à força. O pecado desses jovens era muito grande o quê? À vista do Senhor, pois eles estavam tratando com desprezo a oferta de quem? Do Senhor. Por que havia atitudes assim no coração dos filhos de Eli? Porque certamente era a mesma coisa de Davi. Ele não perguntava aos filhos: por que você está fazendo assim? No mesmo capítulo, versículo 27, diz assim: e veio um homem de Deus a Eli e lhe disse: assim diz o Senhor, acaso não me revelei claramente à família de seu pai, quando eles estavam no Egito, sob o domínio do faraó? Escolhi o seu pai dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, subir ao meu altar, queimar incenso e usar um colete sacerdotal na minha presença. Também dei à família de seu pai todas as ofertas preparadas no fogo pelos israelitas. Por que vocês zombam de meu sacrifício e da oferta que determinei para a minha habitação? Por que você honra os seus filhos mais do que a mim, deixando-os engordar com as melhores partes de todas as ofertas feitas por Israel, o meu povo? Portanto, o Senhor, o Deus de Israel, declara: prometi à sua família, a linhagem de seu pai,
que ministrariam diante de mim para sempre, mas agora o Senhor declara: longe de mim tal coisa. Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com o quê? Desprezo. Por que isso está acontecendo com Eli? Por causa da conduta errada dos seus filhos e a falta da percepção de Eli de corrigir e conduzi-los. Nós devemos estar atentos a essas coisas, irmãos. Nós não podemos deixar que isso passe despercebidamente. Não podemos achar que tudo é normal. Vivemos uma sociedade terrível, como diz Paulo a Timóteo. Saiba disto, Timóteo, que nos últimos dias serão terríveis. Não podemos esquecer que os nossos filhos são pecadores como nós somos, irmãos. Como nós somos. Nós temos aquela visão romântica dos filhos, né? Ah, são perfeitos. Se nós não somos, eles também não são. Precisamos de ensiná-los, mostrar o caminho, mostrar a direção. Provérbios capítulo 22. Provérbios capítulo 22. O autor de Provérbios capítulo 22, versículo 15. Provérbios capítulo 22, versículo 15. O autor de Provérbios diz assim: a insensatez está ligada ao coração de quem? Leia-se filhos também. A insensatez está ligada ao coração dos filhos, mas a vara da disciplina a livrará dela. Se Davi tivesse corrigido Adonias, isso não teria acontecido. Se Eli tivesse corrigido os seus filhos, tudo aquilo não teria acontecido. Provérbios capítulo 23, versículo 13. Não evite disciplinar o filho, a criança. Se você a castigar com a vara, ela não o quê? Morrerá. Parece que o autor está nesses dias, né? Mas entenda, a vara aqui não está simplesmente a correção, né, que às vezes nós fazemos com os filhos, dando a palmada, mas tirando alguma coisa, suprimindo outras coisas, não deixando fazer algumas coisas. Lembrando que o coração, todo nosso, ele é deturpado pelo pecado, ele nos condiciona a fazer coisas que nós não deveríamos. A disciplina vindo do Senhor serve para essa correção, para que o mal não aconteça lá na frente. Provérbios capítulo 29. Provérbios capítulo 29, versículo 17. Olha o que diz, versículo 17. Discipline o seu filho, e este, uma vez disciplinado, ele fará o quê? Lhe dará paz. Trará grande prazer à sua alma. Eu acho que pela experiência de vida a gente pode perceber isso, quando o contrário traz um grande problema, né? Quando pessoas deixam seus filhos de qualquer maneira, não disciplinam, não corrigem, quando cresce é uma dor de cabeça, é um problema sério. Devemos instruí-los no caminho do Senhor, como diz Efésios capítulo 6, versículo 4. Agora, existe o outro lado, irmãos. Para que essa instrução ocorra, para que esse ensino ocorra sobre a família, nós como pais precisamos fazer com que essas verdades estejam dentro de nós. Ninguém pode ensinar nada a uma outra pessoa sem que aquela verdade esteja atuando sobre a sua vida.
Como é que você vai ensinar a palavra de Deus para os seus filhos se você não estuda, não compreende nem lê? Como é que você pode passar valores para os seus filhos se você não vive esses valores? Deuteronômio capítulo 6 diz sobre isso, se você puder ir junto comigo. Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio capítulo 6, versículos 4 ao 9, diz assim: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o quê? É o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam aonde? Em seu coração. O coração de quem? Daqueles que estão formando a família, pai e mãe. E uma vez essas coisas no seu coração, amar a Deus sobre todas as coisas, sobre toda a maneira de ser, com toda a força, com toda a alma, com todo o coração. Uma vez essas coisas em seu coração, versículo 7, ensine-as de que maneira? Com persistência. A quem? Aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentada em sua casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando o quê? Se levantar. O que é isso? Todo momento. Em toda possibilidade. Quando é que nós podemos fazer isso? Quando essas coisas estiverem no nosso coração. Que coisas? Amar a Deus sobre todas as coisas. Se você se divide entre os prazeres desse mundo e o amor a Deus, você não consegue ensinar o seu filho a amar a Deus sobre todas as coisas. Se ele vê em você dias que tem jogo lá do Vasco e ele diz assim: eu vou ficar em casa para ver o jogo do Vasco e não vou para casa, você não tem como ensinar o seu filho a amar a Deus sobre todas as coisas. Se você divide a vontade de Deus sobre o seu coração, sobre outras coisas, você não tem como dizer: meu filho, minha filha, você tem que amar a Deus sobre todas as coisas. Primeiramente, essas coisas devem estar no nosso coração, para que nós possamos ensinar os nossos filhos com persistência. Com persistência. Salmo de número 78, e com esse nós estamos terminando. Salmo de número 78. Salmo de número 78, o salmista se reporta a Deuteronômio. O salmista aqui é Asaf, e é um poema, que ele faz à sua família. E o poema hebreu, ele é muito diferente, do nosso, ele não tem versos e prosas, ele é uma escrita direta. Então, a partir do versículo 3, Asaf diz assim: o que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais, o quê? Nos contaram, não esconderemos de quem? Dos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Ele decretou estatutos para Jacó, e em Israel estabeleceu a lei, e ordenou aos nossos antepassados que a ensinassem aos seus filhos, de modo que o quê? Que a geração seguinte a conhecesse, e também os filhos que ainda nasceriam, e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Então eles porão a confiança em Deus,
não esquecerão os seus feitos e obedecerão aos seus o quê? Mandamentos. Eu não sei se você percebe, o ensino de Deus está sendo passado de quê? De geração a geração, a partir daqueles que ouviram, colocaram em seu coração e se preocuparam em ensinar persistentemente. Meus irmãos, entenda com muito carinho o que eu vou dizer. Não seja crente só aqui. Não tenha uma conduta de vida cristã só aqui quando nós nos reunimos. Procure ser cristão dentro de casa. Procure viver a palavra de Deus dentro de casa, com todas as nossas limitações, dificuldades, desafios que nós encontramos. Faça com que os seus filhos percebam em você esse ensinamento que começou aqui dentro. Não provoque a ira deles dizendo uma coisa e fazendo outra. Precisamos de voltar às bases cristãs para isso. Seja cristão lá no seu trabalho, dentro da sua casa, na maneira que você conversa com seus amigos, na maneira que você assiste a televisão dentro da sua casa, os valores que vão sendo formados. Para nós voltarmos às bases, meus irmãos, nós precisamos de encontrar o caminho, porque senão nós podemos pisar num campo minado e destruir todas as coisas. Para que isso aconteça, precisamos de conhecer o Evangelho, mas não só o Evangelho, precisamos de conhecer o Senhor do Evangelho. Se nós achamos que estamos formando uma família cristã só trazendo os nossos filhos para o culto, estamos perdidos. Se achamos que só somos cristãos aqui e quando estamos durante a semana nesse mundo, sendo invadidos pelas filosofias e abrindo o coração e dizendo, é isso mesmo, estamos perdidos. Talvez a nossa próxima geração não irá conhecer o Senhor. Não irá conhecer o Senhor. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude.